Praticamente cerca de um ano a gente vem passo a passo, pensando em alguns textos de Mateus e entendendo como no hebraico a gente pode ter uma ampliação da visão do que a palavra nos traz. Nós fechamos já a parte de Mateus, e aí, pensando aqui um pouco, que outro livro a gente poderia usar, nós optamos aqui por caminhar na leitura e nessa pensada pelo hebraico dentro das cartas de Paulo. E por quê? Porque os pesquisadores, além de Mateus, que todos tinham como consenso que era uma carta que foi escrita originariamente em hebraico, acredita-se também que as cartas de Paulo também tenham sido escritas no original em hebraico. E por quê? Porque elas sempre eram endereçadas, direcionadas às sinagogas. E para ela ter o respeito, para ser lida nas sinagogas como na época era exigido, ela deveria ser escrita na língua hebraica. Então, provavelmente, há um consenso, não é 100%, mas a maioria acredita que a origem é hebraica. Então, faz mais sentido pensar das cartas de Paulo algumas coisas que a gente pode usar aqui. E para isso, a gente está começando com a lei. Saulo, começa em sua carta aos Romanos, tratando lá no capítulo 2 a lei. Então ele diz o seguinte: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo lei, para si mesmo são lei. Interessante esses textos, né? Ele traz aqui que, olha, a lei você pode não entender, não saber, mas se você pratica a lei, você tem a lei em si. E é interessante porque sempre nós entendemos que, quando lemos esse texto, que está tratando de lei. Só que no hebraico, a palavra lei é hok, como eu tenho descrito aqui, hok. E hok significa lei. Só que será que Paulo está se referindo à lei? Nesse versículo de Romanos 2, 12 a 14, a lei, ela é para os justos, ela é para os gentios e também para os judeus, independente de se conheçamos ou não a lei. E eu comentava aí que a palavra lei, que ele repete tantas vezes nesse texto, em hebraico é hok. Mas será que a palavra que ele está usando aqui realmente é lei? E ainda para o original, o que a gente percebe é que ele não está se referindo à lei, mas a palavra que ele usa aqui é Torá. Então, ha-Torá, a Torá, é isso que ele está se referindo aqui. Então, lendo esse texto, como deveria ser lido em hebraico, ele está dizendo: porque os que ouvem a Torá não são justos diante de Deus, mas os que praticam a Torá hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm a Torá fazem naturalmente as coisas que são da Torá, não têm eles a Torá para si mesmos. Não tendo eles a Torá para si mesmos, são Torá. Então ele está falando da Torá. E o que é Torá? A tradução da Torá não é lei. A tradução da Torá é instrução, ou mais próximo disso, orientação de vida. Então aquele que segue as orientações de Deus, a vida de Deus, esses são os que estão cumprindo as instruções de Deus. E também os judeus costumam dizer Humash, que é cinco, porque na verdade a Torá é a composição dos cinco livros escritos por Moisés, né? E esse livro ele está contido na Tanakh. E a Tanakh é então o conjunto de todos os livros que nós erroneamente chamamos de Velho Testamento, porque velho é algo antigo, velho é algo que não se usa. O Christopher tem repetido mais a primeira aliança, que talvez seja o termo mais adequado para nos referirmos ao conjunto de livros escritos antes de Cristo. Então, isso aqui é um acrônimo que quer dizer para nós: Tar, de Torá,
Então, aqui o primeiro 5 livros estão aqui representados. O Na, que vem de Navim, que é a composição de outro conjunto de livros, que são os livros dos profetas, e o Ketuvim, aqui a palavra não é que, porque tem o sufi kaf, como essa palavra que está no final da palavra que da Tanakh, ela muda de som, então tem um som de ar. Então aqui Ketuvim significa os outros escritos. Na época de Cristo, os livros não tinham ainda esses agrupamentos, por isso Jesus fala que a lei e os profetas testificam de mim. Então ele está dizendo, a Torá e os profetas, que eram livros mais ou menos que eles tinham agrupados lá, testificavam dele. Ketuvim veio depois. Bem, então nós estamos falando que gentios ou judeus dependem da Torá e nós seremos qualificados, julgados no final sobre a Torá. Então nós temos que dentro da arquitetura teológica romper, entender um pouco mais que a Torá não é algo antigo, mas é algo do presente, inclusive do futuro. Porque quando nós lemos lá Isaías 2:3, ele diz aqui: E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aqui tem uma parte muito importante dessa profecia de Isaías, porque ela foi escrita no modelo poético. A poesia hebraica, ela vem sendo estudada agora, há pouco tempo, começou no século XXI. E aqui, a forma poética que ele usa é a forma de paralelismo alinhado. O que que ele faz aqui? Ele diz, paralelismo alinhado quer dizer que você fala duas frases e essas frases são sinônimos entre si. Então, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Então, são sinônimos para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Andar nos seus caminhos e ensinar, andar nas suas veredas, ensinar e aprender dos seus caminhos são sinônimos. Porque de Sião sairá a sua lei e de Jerusalém a sua palavra. Então a palavra do Senhor aqui é a lei. E a lei aqui, irmãos, a palavra também que nós temos aqui referenciada é a Torá. Então, a Torá não é somente para judeus, a Torá também ela é para os gentios e ela também será usada, ensinada a todas as nações pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, pelo Cordeiro que morreu e tomou direito sobre todos os homens de todas as línguas e nações a partir de Jerusalém, usando a Torá. Então aí nós temos um paradigma novo que nós como igreja precisamos entender e mergulhar e saber que os ensinamentos do Pentateuco, os ensinamentos que nós temos na Rumash, que nós temos na Torá, é para toda a igreja, para todo o povo de Deus e com certeza o Espírito Santo tem muito a nos ensinar nesses dias, nesta bênção, nessa graça, nessa palavra do Senhor para todos nós. Amém?